Começando agora mais um E-Show. É empreendedorismo, é inovação, é você à frente do seu negócio. E eu quero já dar as boas-vindas ao meu parceiro Cid Alvarez. Pro E-Show, grande Cid Alvarez! Titi! Muito bom, muito bom. A gente tem o nosso queridíssimo Luiz Gastão Bolognese. Vamos falar de Alsácia, vai ser muito legal. Legal, beleza, muito bem, grande Cid. Eu quero aproveitar, antes de começar aqui, agradecer ao nosso patrocinador, a Grande Mistral, que tem nos apoiado aí, olha aí. É isso aí, Grande Mistral. Esse, né, que é super conhecido já de você, de quem nos acompanha, que sabe tudo de vinhos, um expert, uma fera respeitadíssima no mundo dos vinhos. Agora para você, aqui no E-Show, deixa eu ver, tá ele lá na coxinha, já vi ele ali, ó. O grande Gastão, olha ele aí! Salve, Gastão! Que saudade, olha aqui o que eu ganhei de presente da Claudinha, ó. O corta-gotas 0 km da Mistral. Que beleza! Beleza, Claudinha, eu fiquei com ciúme agora, também quero esse negócio aí, rapaz. Eu vou te arrumar. Isso aqui precisa ser pós-graduado em Harvard, mas a gente... Gastão, seja muito bem-vindo. Bota aí, Jurandir, bota aí. Cadê o Gastão? Bem-vindo, Gastão. Esse é o homem, sabe tudo de vinho. Muito bem, Gastão. Suas palavras iniciais, grande Gastão. Minhas palavras iniciais vão ser curtas hoje. Mais uma vez, agradecer, né? Que delícia, que espetáculo de viagem nós vamos fazer hoje. Posso garantir para vocês. Com a sua licença, eu antes de começar, eu quero mandar aquele abraço pro Ciro Lila, ao Rodrigo Mainardi e a Claudinha Mota da Mistral. Um brinde ao nosso patrocinador. Grande Mistral, gente. Nós já vamos começar a botar aqui o Gastão aqui em grande destaque. Cid, a primeira pergunta é sua. Bom, então é isso, né, Gastão? Vamos falar sobre a Alsácia, da mesma maneira que a gente fala das regiões. É isso, dá um panorama geral para a gente das principais regiões vinícolas da França e aí vamos focar na Alsácia. Essa viagem de hoje para a Alsácia, ela tem um significado ainda mais importante para mim, que foi exatamente numa transição de carreira, que eu saí em 2004 da Expand, né? E, obviamente, em 2004 eu troquei de emprego. E a primeira viagem que eu fiz, muito antes de completar um ano de novo desafio, eu fui a 2 cidades só. Na verdade, uma cidade, que eu vou falar qual é, e uma região. Eu só fui a Paris e a Alsácia. Eu tinha esse desejo na minha cabeça, passei por esse momento de transformação que foi difícil até botar a casa em ordem, né? Que eu viajava muito, e essa viagem ela teve uma significância absolutamente espetacular para mim, do ponto de vista da volta para o vinho. Então, eu já digo o seguinte, é uma das regiões mais belas do planeta, eu posso garantir para vocês. É uma região que já foi Alemanha um dia, né? Então lá você quase se confunde. Eu vou contar aqui, se Deus quiser, algumas historiazinhas muito bonitas sobre a região, sobre o que aconteceu por lá. E também, esse é o spoiler que eu vou fazer, quando eu estava preparando a conversa de hoje, eu lembrei de uma coisa super importante, que é sobre a cultura da agricultura biodinâmica. E a Alsácia, eu diria seguramente que a Alsácia e a Borgonha, no planeta, são as 2 regiões onde a cultura do biodinamismo, da agricultura biodinâmica, predomina. E eu sou um estudioso, né? Vocês já me conhecem, né? Sou engenheiro de formação, mas eu estudo um pouco de tudo. E a agricultura biodinâmica me fascina um monte, e eu tenho vontade mesmo de contar um pouquinho de como funciona para vocês. Então, legal. Pode botar no mapa, o mapa da França, né? Tem as regiões mais espetaculares do vinho do mundo, aquelas brincadeiras que a gente faz. Estou feliz de voltar para a França. E a Alsácia tem uma coisa muito interessante, né? Como eu brinquei aqui, já fiz o spoiler, né? A Alsácia já foi Alemanha hoje em dia. Então, o grande legado da Alsácia, dentro da França, dos vinhos, são nos vinhos brancos. Então, quando eu sempre escrevo de vinho branco, que é mais fácil do que falar de vinho tinto, modéstia à parte, o melhor vinho branco do mundo são os grandes Chardonnays da Borgonha. E aí, se a pessoa te perguntar qual é o segundo, eu vou dizer, puxa, a Chardonnay da Borgonha, são os grandes,
e os segundos são os Rieslings. E os Rieslings estão onde? Notadamente na Alemanha, notadamente na Alemanha e também, Flávio, muito bem colocado, dentro desse ex-território da Alemanha, na Alsácia. A uva Riesling reina por lá. Então, eu, como sou um defensor fervoroso do vinho branco, inclusive do ponto de vista da gastronomia, hoje a Mistral mandou um vinho que eu já começo falando para vocês, né? Eu escolhi de propósito de vocês, Riesling, esse aqui eu escolhi um vinho de um cara que é um dos grandes gênios da agricultura biodinâmica do mundo, tá? O nome dele é Marcel Dice. Ele faz esse vinho com 50% de Riesling e outros 50% faz com 12 caças diferentes, todas autóctones da região. Eu gosto de novo vinho, agora que você está mais em destaque aí. Isso. Olha o rótulo dele. E aí, onde eu estava, né? Estava falando do que o vinho te remete, né? Da gastronomia. Quando o Ciro mandou esse vinho, e obviamente eu conheço pessoalmente o Marcel Dice, não só aqui no Brasil, que ele vem sempre para a Feira da Mistral, mas eu fiz uma degustação com ele em Bordeaux, uma Vinex, que foi assim, talvez foi o melhor evento de toda a região em Bordeaux, foi de estar com o alsaciano. E os vinhos dele são muito diferentes, tá? Então, a condução para finalizar esses dias é que hoje nós vamos pedir um japonês aqui em casa, porque esse vinho aqui, ele parece que foi feito sob medida para acompanhar uma comida japonesa. Voltando para a Alsácia reina a uva Riesling. Depois da uva Riesling, a gente tem outras crianças. Essa é a região maravilhosa, bom lembrar esse mapa. Então, quando eu falei para vocês que eu fiz a viagem, foi em 2005, fevereiro, eu peguei coisas desse tipo. Tá? Peguei e desci em Paris, peguei o carro direto para ir para Colmar. Colmar é a cidade que está na frente de todo mundo, é talvez a principal cidade da região vitivinícola da Alsácia, e eu já cheguei lá nevando, tá? Só para vocês terem uma ideia, tá? 0 graus centígrados, menos 1, e cheguei nevando e foi uma emoção espetacular. E eu fiquei nessa cidade 5 ou 6 dias, e minha prima mora do outro lado da fronteira. Eu achei aí no mapa Freiburg. Minha prima mora em Freiburg. Então, um dos 5 dias, eu fui jantar em Freiburg, atravessei o rio Reno, que é exatamente esse azulzinho aí que todo mundo está vendo. Que legal! Com a minha prima lá, e lá eu tomei um vinhozinho alemão, para não trair a Alemanha, e também tomei uma cervejinha. Mas voltei e passei esses quase 5 dias full, visitando vinícolas e principalmente curtindo a gastronomia e o que eles têm de melhor, tá? E então é uma visita que vocês vão ver as fotos. Obrigado, Flávio. São realmente espetacular. O trabalho do Jura, de garimpo, ele conseguiu, o briefing que eu dei, ele conseguiu pegar exatamente a cara dessa, entre aspas, né, até o começo do século passado, possessão da Alemanha, né, a França reanexou, é uma mini Alemanha dentro da França, inclusive a capital do mercado comum europeu é em Estrasburgo, né, para quem não sabe, é exatamente para não ter briga, né, entre o alemão e o francês, fica ali que é mais ou menos meio a meio. Então é uma região lindíssima, vinhedos maravilhosos, cidades absolutamente de boneca, que vocês vão poder ver para frente, e com vinhos brancos. Tem vinho tinto também, nós vamos falar um pouquinho. Mas dos vinhos brancos, eu te garanto que desses 5 dias que eu tive lá, eu devo ter bebido talvez 1 ou 2 vinhos tintos e bebi 200 vinhos brancos. Então, para quem gosta de vinho branco, a Alsácia é tudo de bom e do melhor, e nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais daqui para frente. Mas é isso aí, Gastão. Aliás, tem cada lugar maravilhoso aí. Mas, Gastão, vamos falar das uvas. Vamos. Eu já dei a principal é a Riesling. A Riesling é a flagship da região. É a uva que eu brinco, né? Gastão, qual que é a segunda depois da Chardonnay, né? Porque no tinto foi mais difícil eu falar que é a Pinot Noir, e de vez em quando eu mudo de casaca. Mas a Chardonnay é sempre como branco. Os grandes Chardonnays da Borgonha são os maiores, mas a Riesling e a Sauvignon Blanc brigam aí para quem talvez seja a runner-up da Chardonnay. Mas eu gosto das duas, mas aí tem um truque legal. A Riesling, cara, ela tem uma capacidade, são algumas capacidades. O principal é de fazer vinhos secos maravilhosos, e aí tem vários tipos, vou falar um pouquinho para vocês depois. Esse que eu estou tomando hoje, ele é um vinho seco, mas ele é chamado de off-dry, que ele tem uma gramatura de açúcar um pouquinho maior, não tão grande, mas que te dá uma percepção de doçura que é absolutamente encantador. É encantador. Se puder vender para alguém provar um Riesling alsaciano de um bom produtor, é uma experiência à parte, tá? E aí o que acontece? A Riesling, não só a Riesling, que nós vamos mostrar as outras agora, também ela é muito usada para fazer vinhos doces, vinhos de sobremesa.
que são, na minha opinião, o vinho de sobremesa mais famoso do mundo é o Sauternes, né, com o grande Chateau d'Yquem, mas eu diria para vocês que na Alsácia e também na Alemanha, a gente tem doces de branco que, com todo respeito ao meu amor Chateau d'Yquem e outros grandes Sauternes, às vezes eles superam por um motivo muito simples. Eles têm, né, na maioria deles, são uma classificação importante, tá? Eles têm desde o vinho normal, depois eles passam para um vinho chamado Vendange Tardive, que é o vinho de colheita tardia, que é famoso aqui no Brasil, nossos vizinhos fazem muito, até o Brasil faz, e depois eles fazem um que chama-se Sélection de Grenoble. A Sélection de Grenoble é o irmão do Trockenbeerenauslese, que é o vinho da Alemanha, que é 100% Botrytis. Como é 100% Botrytis, o nosso Sauternes também. Só que, notadamente, o ataque é uma coisa interessante, é da uva, do terroir, do clima. Os vinhos Trockenbeerenauslese e o Sélection de Grenoble são sempre mais elegantes do que os Sauternes. Sempre mais finos, mais delicados, mais femininos. Sauternes, o Chateau d'Yquem é o Mike Tyson, né? Esses vinhos são de uma delicadeza incrível. Então, para quem gosta de vinho doce, que tem um pouquinho mais de sensibilidade, nós vamos falar um pouquinho aqui, são vinhos realmente espetaculares, tá? Isso, aí tem aí as outras uvas que são, olha, na boa, tá? Quando a gente fala dos secos, eu diria que elas não fazem sombra para Riesling, tá? Mas não fazem mesmo. Principalmente Gewürztraminer, Pinot Gris e Pinot Blanc não fazem sombra para Riesling nos vinhos secos. Mas tem coisas muito boas, tá? Agora, quando a gente fala dos doces, eu diria para você que vai por olho mecânico, tá? Claro que tem Rieslings incríveis, doces, desses que eu falei para vocês, Vendange Tardive e Sélection de Grenoble, mas os Pinot Gris são extraordinários, maravilhosos. Essa uva que tem essa casca mais escura. E por último, nós temos a Gewürztraminer, que é uma uva que ficou muito famosa, é uma uva muito aromática, né? Ela realmente, quando você prova ela, principalmente da parte olfativa, você parece que você está num jardim, né? De tão floral e tão exuberante que ela é. A Pinot Blanc é um pouquinho mais formal, a Muscat mais exuberante, tem pouca coisa de Muscat hoje, proporcionalmente se comparada com as outras, mas eu já provei grandes Muscats da Alsácia também. E aí, obviamente, tem a uvinha tinta aí que está no meio, que é a Pinot Noir, que obviamente vem ganhando espaço na Alsácia. Ainda não existe, assim, nenhum Grand Cru de Pinot Noir da Alsácia, mas já existem vários vinhos muito legais, tá? Eu, inclusive, vou falar de alguns aqui hoje, que eu, de vez em quando, compro, degusto e curto, tá? Eu falo, puxa vida, custo-benefício maravilhoso, se comparar, por exemplo, com o Pinot Noir da Borgonha. Bom, e os produtores? Vamos falar? Vamos iniciar, então, a nossa viagem? Os produtores, eu fui cruel aqui, falando mais dos amigos e dos que eu mais conheço. Aí tem duas razões claras, né? Primeiro, a disponibilidade desses vinhos, principalmente no Brasil, e quando eu fui lá, eu foquei, obviamente, minhas visitas nessas vinícolas. Não que eu não conheça outros, mas esses são, desculpe o termo, os grandes medalhões da região, tá? E são produtores que eu realmente, a palavra eu acho que a ideal é venero, tá? Tem alguns produtores, são veneráveis para mim, em termos de qualidade, justamente pelo que eu falei até agora, né? Eu fui, pode botar o primeiro produtor, porque eu já vou começar a ficar emocionado. Então, o primeiro produtor não é nada mais, nada menos que a Domaine Weinbach. A Domaine Weinbach, se vocês verem no rótulo, é desde 1600 e pouco, tá? Chama-se Domaine de Capuchin, os capuchinhos, tá? Eu visitei e quando eu fui lá, eu fui recebido só por toda a família. Que para minha tristeza, para minha devastação, eram 3 mulheres que me receberam. A matriarca, que foi viúva do homem que fez a Domaine Weinbach ser o que é. A filha número 1, que é a que tem o relacionamento com o mercado e com a imprensa, etc. E a enóloga. A que tem o relacionamento com a imprensa tinha um filho, que é esse que está na minha foto, que veio me visitar na minha casa, veio morar no Brasil, morou no Brasil um tempo, trabalhou na área financeira, fez uma carreira belíssima e hoje é o head da empresa. O nome dele é Eddie Faller. Mas, para minha total devastação, a Laurence Faller, que é a tia desse rapaz que está na foto comigo, morreu aos 49 anos de idade de infarto, tá? Nossa! Enólogas mais geniais que a França tinha, tá? E elas me receberam. E a madame,
a matriarca, infelizmente já estava velha. Assim que a filha dela morreu, menos de um ano depois ela também veio a falecer. A Madame Falé, a mãe, né? Então eu tenho uma lembrança assim muito espetacular. E elas fizeram um almoço para mim e cozinhamos juntos. E elas fizeram um prato que virou religião na minha vida, que é o Coco Riesling. O Coco Riesling é um prato famoso, obviamente, para nós aqui nem tanto, pela difusão, mas o Coco Riesling é mais ou menos como se fosse um bife bourguignon, só que feito com Riesling. Então eu tive a honra de comer o Coco Riesling, lá na Domaine Weinbach, preparado pela Madame Falé, pela Catherine, que tem o nome do vinho, e fizeram a comida para mim e tal, batemos um papo e tal, e depois no final eu vou contar também que o queijo da região é maravilhoso. Então, estava 0 graus outside, e eu provei 16 vinhos aquele dia. Ela me serviu 16 vinhos. Eram, obviamente, dos secos, né? Depois, para esses que são quase os off-tries da vida, e depois um arsenal de vinhos brancos. E eu escrevi uma matéria na Forbes quando voltei, que foi o desafio do 100º ponto. Porque eu fui degustando os vinhos e fui dando ponto. E no último vinho eu dei 99 pontos. Era um Gewürztraminer Seleção de Grenoble. Aí, depois de um mês no Brasil, eu vou lá e vejo o Parker. O Parker tinha dado 100 pontos para aquele vinho. Eu falei, você nunca vai poder dar 100 pontos para vinho nenhum. E é verdade, eu nunca dei 100 pontos. Escrevi uma outra matéria depois dizendo o desafio do 100º ponto. O 100º ponto, para mim, é como se fosse um sonho. Eu espero não degustar nunca, porque ele vai ser sempre o meu próximo vinho. Então, a Domaine Weinbach, a família Falé, para mim, são assim, coisa muito importante. E é uma visita que, para quem é apaixonado, acho que se conseguir se comunicar, pode fazer uma visita. Eles têm um carinho muito grande pelo Brasil e pelos consumidores, pelos enófilos brasileiros. Que beleza, Gastão. Vamos em frente. Só para falar, eu falei do Cuvée Sainte Catherine. Para mim, o Riesling mais espetacular da Alsácia é exatamente esse aí. É o Domaine Weinbach Cuvée Sainte Catherine Grand Cru. Esse vinho, para mim, é o Riesling seco mais espetacular da Alsácia. E, na minha opinião, que eu conheço muito mais vinhos da Alsácia secos do que os alemães, eu diria que talvez dos secos é o melhor vinho de Riesling que eu já tomei na minha vida, tá? E aí botei do lado 2 deles, né? Um Gewürztraminer e um outro que é um desse garrafa pequenininha, que é um Seleção de Grenoble, que é maravilhoso também. Eles têm mais ou menos... Tem ano que eles fazem mais de 30 vinhos, tá? 30 vinhos diferentes, de crus específicos, né? Poxa. É um negócio espetacular. Infelizmente, para nós mortais, são vinhos caros, tá? Esses Seleção de Grenoble custam quase perto do $1 milhar uma garrafa. Tá? Nossa. Nossa. É coisa muito séria, Nossa. Vamos em frente. Chegamos no Malucão. Marcel Dais, produtor da Mistral já há muitos anos. É um dos caras mais irreverentes aqui, de novo, já tem uma inspiração, né? O Cid e o Flávio e todo mundo que está assistindo toma um vinho, certo? O vinho de Bordeaux não vem escrito qual é a uva, principalmente os grandes. Vinho barato de supermercado diz a Bordeaux Merlot. Mas isso é coisa recente, não diz. Borgonha diz Borgonha, certo? Tinto, branco, papapá, e dá o nome da vila, se é Gever, Chaubertin, Chambord, Musigny, etc. Tudo bem? Como em Bordeaux, pode ser. Então, não é nome de uva. A Alsácia já é a primeira exceção. Na Alsácia, os rótulos vêm com o nome da uva, na sua maioria, certo? Tá, e vocês têm um vinho aí que está Dorf Fils Riesling. Isso. Tá? No caso do meu amigo Marcel Dais, que é um grandíssimo porra louca, o que ele faz? Ele não engarrafa com o nome da uva. E ainda faz a seguinte sacanagem. Esse vinho, 13 uvas, né? 50% de Riesling, 12 que ele nem revela. De uma mesma parcela. Então, só para voltar de novo. Região de terroir. Lá é o seguinte, esse vinho chama Bergen, que é no dialeto alsaciano Bergen, que é o nome da região. Os vinhos desse aqui é um vinho de Bergen. Todas as uvas são de Bergen. Tanto os Rieslings quanto os outros 12 uvas são daquela região. Então, junto com a Borgonha, de novo, tem um papel muito importante, o tal do terroir, tá? Que é aquele específico pedaço de terra. Domaine Weinbach, que eu falei, nós já falamos, me emocionei tanto, Marcel Dais, são absolutamente addicted à cultura biodinâmica. E já há muito tempo, tá? Então tem muitas empresas hoje que estão indo para o biodinamismo e convertendo os seus vinhedos. Aqui nós estamos falando já de
de décadas que esses caras trabalham de maneira insistente com a cultura biodinâmica. Só para, antes de passar para o próximo, que também é de cultura biodinâmica, a cultura biodinâmica ela foi, entre aspas, inventada por um gênio chamado Rudolf Steiner. Na minha opinião, né, depois do Einstein, é o ser humano mais completo que a humanidade já teve até hoje, absolutamente genial. Ele inventou a antroposofia e inventou também a pedagogia Waldorf, tá? Que inclusive é super adotada aqui no Brasil. E um dos trabalhos dele é a agricultura biodinâmica. A agricultura biodinâmica é, basicamente, zero ou perto de zero de agrotóxico, tanto na vinha quanto dentro da garrafa, e o principal, ele tem uma influência grande com 10 compostos que foram inventados por ele, que são aplicados no solo e que tem uma influência muito grande também dos astros, tá? Tem gente que chama a cultura biodinâmica de uma cultura meio bicho-grilo. Eu não acho, porque eu acho que é ciência. Os vinhos são realmente, ou qualquer cultura biodinâmica, de qualquer coisa, você tem realmente uma interferência de produtos químicos muito baixa. Então, realmente, minha esposa, por exemplo, quando eu falo para ela, o vinho é biodinâmico, ela gosta mais. Porque ela sabe que está tomando um vinho natural, quase natural, que é uma nova tendência do vinho. Mas a Alsácia, esses dois produtores, junto com o terceiro que veio aqui agora, e o quarto também, eles são totalmente biodinâmicos, tá? Cultura biodinâmica implementada em seus vinhedos. Maravilha. Vamos lá. Outro monstro também conheço bem, né? Eu, quando era diretor da Expand, esse produtor era da Expand. Eu tive o prazer de estar com o Olivier Humbrecht. Esse cara, além de enólogo, filho, herdeiro, ele é Master of Wine, tá? Eu não sei se vocês sabem, se eu já falei uma vez, ser Master of Wine é mais ou menos entrar, como se fosse entrar numa faculdade, assim, tipo entre o ITA, o IME, a Pinheiros, em São Paulo, tá? De medicina. Tem que ser muito bom, tem que ser muito cabeçudo. E esse cara é cabeçudo e outro absolutamente apaixonado pela cultura biodinâmica. Que para mim tem um sinônimo muito claro, que são vinhos mais puros, né? Puros na acepção da palavra. É um produtor também com vinhos. Ele concorre diretamente com a Domaine Weinbach, como talvez a vinícola, né? A Domaine mais importante da Alsácia. Tá? Quando digo mais importante, não é pelo meu gosto, porque eu tive o prazer de conhecer bem, né? Mas também pelos valores dos vinhos que eles alcançam, tá? Esses vinhos alcançam valores, esse Clos de Gepsal aí do meio, eu degustei ele recentemente, é um vinho também caríssimo, tá? Custa $500, $600 a garrafa, e é uma coisa espetacular também. É coisa mesmo, como eu falei, são néctar dos deuses, tá? E diferentemente do Sauternes, na minha opinião, com um pouco mais de elegância, um pouco mais de finesse que os Sauternes, tá? Que beleza, hein? Que beleza. Isso é uma beleza. Isso é uma beleza. Trimbach também concorre, esses quatro primeiros que eu escolhi, eu diria que vão para o olho mecânico, né? Marcel Dies, Weinbach, Trimbach e Zino Humbrecht, são os 4 grandes produtores. Esse cara faz vinhos, aqui é interessante, né? Os vinhos doces deles, na minha opinião, são menos importantes do que os dos outros 3. Mas nos secos, ele talvez seja o mais importante de todos, tá? Ele faz 2 vinhos que estão aí na foto. Ele faz um vinho que chama Cuvée Frédéric Émile, que não é um vinho caro, é um vinho affordable, faz uma quantidade grande, vinho seco. E faz um que chama Clos Saint-Une. Esse Clos Saint-Une já é um vinho de um cru específico dentro de um cru chamado Rosaquer, ou seja, não é monopólio. O Rosaquer tem outros produtores que tem também, mas o Clos Saint-Une é o Rosaquer deles, tá? Espetacular. E lançaram recentemente agora um Schlossberg, Riesling Schlossberg, que é igualzinho lá de cima, do mesmo pedaço de terra. Eles devem ter conseguido. É o do meio, né? É o do meio esse aí. Exatamente. Esse é o do meio, é o novíssimo que foi lançado, que eu ganhei uma garrafa, e o vinho é uma viagem, faz coisas incríveis comigo. Os 2 vinhos da Alsácia, que eu mais guardei com paixão, eu não consegui achar nas minhas adegas aqui. Então eu já contratei um psiquiatra para ver o que ele faz comigo, porque se eu não achar esse vinho, eu sei o que vai acontecer. Eu vou matar alguém aqui, viu? Vou matar alguém. Pegaram para fazer um Coco Riesling. Estou emocionado. Essa é uma outra vinícola que eu visitei, em termos de velho, né? De dinheiro, faz vinhos importantes também, super prestigiados, mas não com o alcance que os outros têm. Eu particularmente gosto bastante dos vinhos, principalmente os secos. Inclusive, vou recomendar um deles também para
para as dicas aí do Value for Money, e ele faz vinhos deliciosos. É uma visita numa cidade, cara, que essa talvez tenha sido a grande sacada aí do vinho Uma Viagem, porque o vinho é uma viagem mesmo, né? Quando eu visitei a família Ruga, foi uma visita espetacular, né? Outra vinícola que é desde 1639, está ali a plaquinha, 39 a 38, uma empresa familiar que faz vinhos, de novo, secos maravilhosos, os Rieslings de entrada, depois faz 2 Rieslings que eles chamam de Jubilee, e depois faz os doces também, que são incríveis. E aí tem uma história lindíssima que eu vou recomendar para todos, para lerem o livro Vinho e Guerra. Tem 2 Vinho e Guerra, Vinho e Guerra 1, e depois tem o Vinho e Guerra da Champagne, que é um casal que eu também tive a honra de conhecer, que vieram ao Brasil, e eu fui almoçar com eles, eu publiquei uma matéria na Forbes. O que acontece da família Rugel? A família Rugel, se todo mundo prestou atenção, eu falei que já foi aquilo lá, já foi Alemanha e já foi França, né? Os irmãos Rugel, na Segunda Guerra Mundial, tiveram no campo de batalha. Até aí tudo bem, né? Só que o detalhe é, um estava do lado da Alemanha e o outro do lado da França. Para vocês terem uma ideia do choque do negócio, tá? Essa talvez é a parte do livro que mais me deixou, assim, estupefacto, foi essa história, que é verídica, tá? Depois de um tempo, os irmãos se encontraram, né? Conseguiram sobreviver àquele horror que foi aquela Segunda Guerra Mundial, e aí eles chegaram à conclusão de que naquele mesmo dia, naquela mesma batalha, um deu tiro para cá e o outro deu tiro para lá. Então foi um negócio realmente lindíssimo. Toda vez que eu vejo um Rugel, toda vez que eu provo um Rugel, eu lembro dessa história de uma família que está persistindo aí por tantos anos. Acho que está na 20ª, não sei quanta geração. Um negócio lindíssimo. Muito bem, Gastão. Agora é o seguinte, não pode faltar as dicas do Gastão, não é isso, Gastão? Perfeitamente. Tem aí de Value for Money, olha aí! Dificílimo, porque os vinhos da Alsácia, eu levo puxão de orelha, os vinhos da Alsácia são caros, tá? Não são baratos para nós, tá? Brasileiros, de uma maneira geral. Mas eu só estou sendo assim, vou ser bem vendedor agora, tá? Esse vinho que eu estou bebendo hoje é um vinho de mais de R$400, tá? Preço de tabela. Eu prefiro tomar esse vinho do que tomar 4 garrafas de vinho de R$100. Eu não tenho a menor dúvida do que eu estou falando para vocês, tá? Do que esse vinho está me entregando de qualidade, de profundidade, de complexidade, de tudo que nós estamos falando aqui. Então é o seguinte, é um vinho que é caro, mas eu, assim, I strongly recommend. Quer fazer um negócio, quem estiver ouvindo, pede uma comida japonesa, come com esse vinho e guarda metade da garrafa para comer com queijo azul depois. Pode ser um gorgonzola, pode ser um roquefort. E se você sobreviver, me manda um direct no Instagram, que é uma emoção. E aí, a Mistral tem um produtor que eu provei várias vezes, é um produtor não tão glamuroso, mas é um produtor espetacular, que é o vinho que vocês estão bebendo, tá? O Doff Moulin. É maravilhoso, tá? Aqui, olha! Esse é um vinho... Beleza, Gastão! É uma beleza. Escolhi com muito gosto, obviamente com a ajuda do Rodrigo e da Claudinha. E esse é um vinho super preciso, super puro também, tá? E eu adoro. Ele já custa 200 e poucos reais. Já é um vinho que dá mesmo para comprar, principalmente quem quer conhecer. Eu sugeri aquele 4, são 2 do Doff Moulin, tá? Recomendei os 2, o Riesling e o Gewürztraminer, e esse maravilhoso meu, que é um blend, né? Que é o Marcel Dice, que é o Berken, que na realidade é o apelido da cidade onde a uva vem, que é Berken. Só que na alemão, Berken, virou Berken pela pronúncia. Essa quarta garrafinha é uma garrafinha que até o Jura botou, eu não quis corrigir, esse aqui que está aqui é o Grand Cru. Mas o Riesling normal dessa vinícola, esse vinho chama Sairinho, o Grand Cru, mas é Domaine Romanger. Domaine Romanger, esse vinho é um vinho que custa também R$200, muito parecido com os Doff Moulin. O Riesling de entrada deles é gostoso pra caramba, tá? Então eu fiz questão de botar 4 brancos. E o último eu sugeri dos tintos, que é um tinto seco, eu sugeri justamente o tinto seco do Rugel, tá? Que é, para mim, inclusive eu tenho em casa aqui safras até mais antigas, que também estão enterrados aqui. Esses eu achei, só que tem tanta garrafa para chegar nele que demora uns 2 dias para tentar tirar, entendeu? Então, eu botei a lanterninha do iPhone e vi que eles estão lá, entendeu? Mas também é um vinho de 200 e poucos reais, que eu também, quem gosta de Borgonha, quem gosta de Pinot Noir, tem que começar a provar
os Pinot Noirs da Alsácia, tá? Boa A própria dica. Romanger faz. Infelizmente, o Marcel Dice faz, mas o dele é licoroso. O dele é um vinho doce, não é seco. Tá. Então, a Dopfil faz, a Romanger faz, o Ruger faz, e a Weinbach também está fazendo. Como eu tenho contato com eles, já está lançando vinhos no mercado. Inclusive, a Weinbach está fazendo vinho laranja também, tá? Você imagina uma maceração tardia daquela Pinot Gris, com aquela casca vermelha. Você imagina ela macerando mais um tempo, a cor que fica o vinho. Nossa, que beleza. Casca de cebola maravilhosa. Tô louco, eu escrevi para ele outro dia, falei, Ed, quero provar! Agora, Gastão, e hotéis, restaurantes, passeios da região, o que você pode ensinar para gente? Então, a primeira coisa, né, que me encantou na viagem foi o seguinte, eu contei para vocês no começo, né? Falei, eu só vou para Alsácia. A Alsácia, naquela ocasião, é a região, tirando a Great Paris, certo? É a região que mais 3 estrelas de Michelin tem na França. Então, nós vamos só falar. Aí, realmente, tem que ser experiências. Eu tive as experiências, porque eu repito, brincadeiras à parte, eu prefiro comer 5 dias sanduíche e 1 dia num 3 estrelas de Michelin, tá? Eu, realmente, esse é meu modelo mental e eu vou fazer isso, vou continuar fazendo na minha vida. Infelizmente é caro, mas eu acho que para quem gosta de comer, para quem gosta de ter uma experiência, são imperdíveis, tá? Os 3 estrelas Michelin são de fato muito caros, tá? E eles, às vezes, você vai num de 2 que te encanta, eu adoro o de 1 estrela, tá? Que custa menos da metade do que o de 3, às vezes bem menos, e você tem uma experiência gastronômica. Agora, o conjunto da ópera, que é serviço, ambiente, wine list and food, esse quadripé, não existe nada igual. Para quem não sabe, no restaurante 3 estrelas de Michelin, para cada pessoa sentada tem uma pessoa trabalhando. Pouca gente sabe disso, tá? Quem me contou foi o meu cliente, a Cor, tá? Que fez Cordon Bleu. Estou contando para vocês. Ah, mas é caro. Imagina, né? 1 para 1 tem que ser caro, não dá para ser barato. Não E dá as pra- taças, os talheres, os pratos. Experiência, um negócio maravilhoso. Experiência, uma coisa diferente. Ah, não, eu quero comer. Eu quero comer, não vai aqui. Agora, você quer ter uma experiência enogastronômica. Quando eu falei com ambiente, serviço, você chora de emoção. Eu fui em lugares assim que... Por que eu acho que vale a pena? Eu lembro quando eu fui como se fosse agora. Quanto vale isso? Eu não lembro a última vez que eu fui no McDonald's, entendeu? Desculpa, não lembro. Então é o seguinte, o Auberge de Ile foi já eleito o melhor restaurante da França, tá? Só para vocês terem uma ideia, tá? Fica numa cidadezinha chamada Ilhausen, que é coisa do nome de alemão, e ele é uma boutique. Essa casa maravilhosa que vocês estão vendo, e tem uma culinária que é espetacular, e tem uma wine list de chorar, tá? Talvez acho que eu nunca vi nada igual na minha vida em termos de oferta de vinho da Alsácia. Talvez o Tour da Jean em Paris seja parecido, mas aí, em termos de vinhos da Alsácia, é brutal. E não só de Alsácia, tá? Então, eu recomendo fortemente para quem quer fazer uma extravagância, é um lugar, assim, dos deuses, tá? Para visitar. Fora a beleza, Renato. Na beleza, Maravilha, Gastão. Tá na minha wishlist. tá na wishlist. Crocodile, outra maravilha. Esse já é em Estrasburgo, tá? Esse ainda tem mais história para contar, porque o chefe de cozinha, eu esqueci o nome dele, mas ele já, inclusive, eu publiquei a matéria. Ele veio para o Brasil, num festival gastronômico em Paraty. E eu fui o host, eu que fiz toda a harmonização dos vinhos com os pratos que ele fez na ocasião. Foi É mesmo, Gastão? Que maravilha, rapaz. Eu lembrei o nome dele, o sobrenome dele é Jung, tá? Jung. Não lembro o primeiro nome. Bacana. E foi muito legal, porque eu tinha ido lá visitar e ele veio para o Brasil e foi uma experiência incrível de novo. É quase uma culinária fusion francesa, com refinamento francês, mas também com toque alemão, entendeu? Mas é um lugar espetacular, Estrasburgo, e o Crocodile é muito bom, tá? Mas ainda Muito legal. Esse eu tive a oportunidade de ir. Esse é muito bacana. Muito bom, mas eu ainda tenho uma dica melhor que o Crocodile em Estrasburgo, tá? Então vamos a ela. Exatamente, é esse. Le Burrissel. Le Burrissel fica dentro do parque principal, tá? Eu fui lá num domingo almoçar, eu comi um menu degustação, eu e a Rainha do Lar, e no parque estava exatamente, se não estava 0 graus, estava 1 ou 2, ou menos 1, alguma coisa assim. Ainda tinha um resquício de neve, um negócio espetacular. E o que teve lá, exatamente esse prato que o Jura botou, foi a Grenouille. Grenouille é um dos pratos principais da Alsácia. Grenouille, para quem não sabe, é a rã. E a minha mulher não sabia que era rã.
Comeu a rã deliciosa, tal, e eu dei uma de Miguel, não contei nada para ela, tal, aí eu vou perguntar pro Maître aqui. Aí perguntamos, o Maître veio e falou, rã, ela quase quis se separar de mim, entendeu? Então, e ela adorou, depois que se arrependeu tudo, ela não como mais, mas estava simplesmente espetacular. Maravilhoso. E eu estava dizendo para vocês de ambiente, né, de ambiente de restaurante, talvez não foi mesmo, tá, a melhor comida que eu comi na minha vida, mas o ambiente que estava. Eu sentei numa mesa de frente para o parque, eu ir e vir das pessoas, mães, pais, criancinha no carrinho, eu comendo aquele menu degustação, acho que deve ter sido 9 pratos, tomando vinhos incríveis. Foi assim um negócio, uma experiência difícil de ter outra, tá? Quero voltar também, se nós voltamos juntos lá, Flávio. Maravilha, vamos sim, vamos juntos, vamos nós três. Aí agora chegamos. vamos falar dos hotéis, né? Vamos falar dos hotéis. Hotel eu tenho poucas dicas, né? Eu só fiquei nessas 2 cidades, inclusive quando eu fui a Freiburg, eu voltei para dormir em Colmar no mesmo dia, né? Fiz uma loucurazinha, né? Porque eu tomei uma cervejinha e peguei, atravessei a ponte, né? Que é coisa mais fácil para ter um comando que uma ponte. Não teve nem comando para pedir documento, porque eu mudei de país, não teve nada. Fui e voltei, feliz da vida. Então eu fiquei nesse Mercure, que é essa foto que o meu amigo arrumou, maravilhosa. Essa é a cidade de Colmar, tá? Ela é toda casa de boneca. Eu me lembro que o que eu mais gostava de fazer era jantar, né? E aí dar o passeio depois. Aquele baita frio. É linda a cidade. É uma experiência. A cidade toda iluminada, um negócio assim espetacular. Manja, eu estive lá na primavera e tive a oportunidade de passear um pouquinho mais e tal, andar um pouquinho mais. Eu só fui just once em fevereiro e peguei, quando eu cheguei em Paris, o cara do Hotel Maurice falou para mim, olha, dias como hoje em Paris é uma vez a cada 10 anos. Eu peguei uma neve em Paris, tá? Paris não é um lugar que neva tanto. Mas eu peguei muita neve. Fevereiro de 2005, nunca vou esquecer. Vamos lá, olha o Sofitel aí, ó. Eu fiquei em Estrasburgo, no Sofitel de Estrasburgo, perto do restaurante. A gente foi, inclusive, a pé na época, apesar de frio, uma caminhada, acho que 1,5 km, alguma coisa assim. Já foi um hotel melhor que o Mercure. Eu diria o seguinte, do ponto de vista de você ficar e curtir, etc., eu ficava viajando o dia inteiro. É do mesmo grupo, né? Do mesmo grupo da Accor. Mesmo grupo Accor, eu sempre tive bons amigos, sempre fui bem tratado. Não é hotel petit, não é garage, não é vintage, nada. É coisa muito boa. Inclusive o Sofitel é mais estrelado que os Mercure, mas eu, por exemplo, adoro os Mercure. Eu não sei por que eu não fiquei no Mercure em Estrasburgo. Talvez foi por uma extravagância, porque eu acabei ficando só uma noite em Estrasburgo, porque eu foquei em Colmar. Colmar foi onde eu fiz a minha base, né? Então, olha isso. Parece uma casa de boneca. Eu lembro, eu estou até emocionado aqui hoje. Eu falei do queijo. Eu falei do queijo, porque agora eu venho falar o queijo, porque todos os dias na Alsácia eu comi o mesmo queijo. Qual é o queijo? Qual é o queijo? Münster. O Münster. O Münster é uma religião na Alsácia. E eu falei do gorgonzola, porque não tem Münster no Brasil. Não tem. Então vai com o gorgonzolazinho que vai ficar bem. Agora, se você tiver um Münster com esse vinho que eu estou tomando aqui agora, aí sim pode ser o princípio de uma tentativa de suicídio, entendeu? Porque ele é um queijo azul? O Münster é um queijo azul? Não, é um queijo de massa lavada. É um queijo de casca laranja. Ele é muito parecido, por exemplo, né? Assim, não porque o queijo Münster, ele só vem da vaca Münster, que está na Alsácia, que come aquela graminha. Então é um queijo de terroir, só tem na Alsácia. Mas eu diria que ele lembra bastante o Langre ou Langre? Acho que é Langre da Borgonha, lembra muito o Livarot, lá da Normandia, e lembra bastante o Reblochon. Sim. Tá? Pela cor da casca. Agora, por dentro, todos eles de massa mole por dentro, e queijos que são muito usados na culinária. Tá? Por exemplo, lá, com esse frio, você imagina que eu comi de fondue com queijo em cima do frango, era o Münster, tá? Negócio espetacular. Olha outra aí, olha que coisa linda. Aí nós vamos nas cidadezinhas, né? Colmar é a cidade grande, aí tem as cidadezinhas pequenas, que aí eu vou dizer, são mini Colmars, e Riquewihr é uma cidade murada, para vocês terem uma ideia, e essa cidade, então, na Segunda Guerra Mundial, ela tem uma importância que vocês não têm ideia, tá? Uma cidade que foi devastada, tá? Olha, o Manolo disse que adora o queijo aí que você falou. O Manolo tá comigo, só gosta de papa fina. Tamo junto, Manolo.
E essa cidade, eu me lembro que eu fiquei muito impressionado, ela também é muito citada no livro, e tem uma foto muito bonita da entrada da cidade com um tanque alemão, quando a Alemanha invadiu a Riquewihr, tá? Então eu me lembro que eu fiquei bem emocionado. E a Hugel fica dentro da cidade, tá? Não é fora da cidade. O Hugel, a vinícola, onde eles fazem a vinificação, onde estão todas as caves, você entra na rua principal, vira lá uma primeira direita e tal, você entra no Hugel. Então foi uma visita, assim, para mim, muito importante, muito emocionante. E essa, eu brinco, parece casa de boneca, né? Coisa de boneca, coisa maravilhosa, maravilhosa. Essa é outra, essa é um pouquinho maior e um pouco mais moderna que Riquewihr. E ela tem aquela rotonda, né? Eu entrei na rotonda da Ribeauvillé, eu falei, mas estão de sacanagem comigo. Tudo de novo casa de boneca, tá? Ribeauvillé é a sede onde fica a Trimbach, tá? É um lugar maravilhoso. A Riquewihr é fechada, tá? Como eu falei, cidade murada. Até por dizer assim, ela é um pouco mais escura. E Ribeauvillé é mais aberta, tá? Mais florida, cheio de flor nessa rotonda que eu passei. Não dá para esquecer aquele momento que eu tive lá com aquele bando de flor. Minha esposa ficou encantada com o Ribeauvillé. Que maravilha. Tem mais uma aí, Gastão. Tem mais uma? A Mulhouse. Essa é mais para o sul. Olha que engraçado. Quando eu estudei alemão e etc., eu achava que o nome da cidade era Mulhouse, né? Aí eu descobri que eu bebi, porque o francês chama isso aí de Mulhouse. Mulhouse. Então eu falei, rasguei o diploma, essa é mais para o sul, já é realmente da fronteira, é aqui bem na pontinha, tá? Mulhouse, é uma cidadezinha também, vocês estão vendo, outra cidade linda, é uma cidade até mais importante, ela é até mais industrial, tem mais negócios lá, e as outras são mais mesmo petit. Mas é uma cidade muito legal, que tem bastante dinheiro também para o sul da Alsácia, tá? Mulhouse. Que beleza, Gastão! Que beleza, Gastão! Beleza tá esse vinho! Vocês não sabem. E eu estudando, aí o Rodrigo, que me sacaneia, né? Eu falo com ele tudo, né? Ele é meu Google para mim, o Rodrigo Mainardi, né? Falei, Rodrigo, pô, me diz aí, cacete, Gastão, prova o vinho e depois me conta. Eu estava com uma expectativa muito grande por causa desse tema do off-dry, né? Por exemplo, minha esposa, particularmente, não gosta de vinho que tem doçura, tá? Então eu estava preocupado. Aí quando eu abri, minutos antes da gente entrar, eu pensei comigo, eu vou abrir uma outra garrafa de um outro Riesling, bem seco, e vou dar para ela, e vou tomar essa aqui inteirinho. E vou dizer para ela, esse é doce, Bia, você não vai gostar. Eu como depois com o gorgonzola e ela toma o Riesling dela seco, lá não me enche o saco. O vinho é espetacular. Essa mineralidade que ele tem, com esse toque mais... Não é doce, é uma elegância, uma sutileza na doçura, que eu vou contar para vocês. Olha a cor da criança, olha a cor. Lindo. Eu lembrei do Tiririca agora, eu quero morrer. Mostra de novo a garrafa aí, Gastão. Mostra de novo a garrafa. Olha o rótulo do maluco do Marcel Dais, olha o rótulo. Que lindo. Olha. Berken. Eu mandei um e-mail para a vinícola para perguntar o que é Berken. Eu pesquisei tudo, ele responde, Gastão, nada mais do que do jeito que a gente chama a nossa região de Bergheim. Que lindo, Gastão. Olha, tá aí, tá aí o Instagram do Gastão, você querendo saber, ele posta tudo que acontece sobre vinhos e do que ele degusta. E ele degusta vinho a toda hora, meu amigo. Eu não sei o que esse homem vai. O Mark Zuckerberg ligou para mim reclamando. O meu Instagram, meus queridos telespectadores, tem uma foto bonita, às vezes eu acerto, tem uma linda, mas o meu Instagram é o conteúdo que vale e, mais importante, não quero que vocês me achem egoísta, mas é quase que fosse meu diário. O Instagram. Meu diário. E é mesmo, olha, vale a pena acompanhar aí, olha, eu sou testemunha. O Cid também, Cid é outro que segue lá o Gastão. Todos. Espetacular, você aprende muito sobre vinho acompanhando o Gastão. De novo, Cid e Flávio, já virei redundante demais, é uma viagem, é um privilégio poder retomar, né, reacessar essas memórias tão incríveis que fazem parte, né, da gente, né? Dizem que quem não tem passado não tem futuro, então eu me encanto em poder estar aqui com vocês, dividindo um pouquinho do que eu conheço, dessa paixão, dessa mosquinha que me mordeu e que tomou conta de mim. Então é maravilhoso mesmo estar com vocês. Obrigado mesmo a todos os telespectadores
por estar sempre com a gente aqui, mandando WhatsApp, mandando para cá, para lá. Contem conosco. Precisa de qualquer coisa relacionada com as coisas boas da vida, a gente pode conversar sobre a respeito. Maravilha! Grande Cid, sua despedida aí. Mais uma vez, obrigado, foi ótimo. A Alsácia é um dos meus desejos, eu não conheço, nunca estive lá, então já estava ali nos primeiros lugares da minha wish list e agora subiu mais algumas posições. Então, brigadíssimo, valeu, até a próxima. Maravilha, Cid, grande Cid. Olha, Cid, eu já estive lá na Alsácia, mas já tô com vontade de voltar, cara. Já tô com vontade de voltar. E tem lugar ali que eu não fui, tá na minha wishlist e eu vou lá, eu chego lá. Gastão, mais uma vez, quero agradecer a você pela essa energia, essa alegria, como você fala dos vinhos, cara, como você fala de tudo que você traz aqui pra gente e mostrando não só, né, que o vinho, mas mostrando que vinho efetivamente é uma viagem. E é bom demais viajar com Gastão. Gastão, grande abraço para você. Mais uma vez, quero dizer aqui, Gastão, você é show, meu amigo! Muito obrigado, valeu! Tchim, tchim! Viva Alsácia! Viva Alsácia!